Olá pessoal, nesse vídeo vamos abordar hoje um tema relacionado à parte educacional. Lembrando que eu também tenho na minha formação 36 anos de experiências dentro da educação. E existe alguns parâmetros que eu gostaria de avisar e um alerta com alguns pais que às vezes não sabem lidar com algumas situações. É inerente a todos nós, seres humanos, apontarmos defeitos e esquecemos das qualidades. E nestas atitudes, a gente às vezes é constantemente cobrado, educado, dando o apontamento apenas às críticas. E também, diga-se de passagem, nós nem sempre somos simpáticos ou antipáticos para todos. Alguns têm mais afinidade, outros não. É aquela história, olha, não topei tua cara. Não topei tua cara, mas não te conheço, não sei quem que você é, nunca subi nada de você e fala, não fui com a tua cara. Por quê? Porque você se veste diferente de mim, porque você não se comporta diferente de mim, porque eu não gostei do seu jeito. Muitas vezes nós fazemos isso. Mas isso é uma coisa errada da nossa parte, julgarmos, e a gente faz constantemente isso, o outro, por aquilo que a gente bateu o olho. Talvez tenha alguma sintonia desajustada nesse momento. E a gente também não está aqui, nessa passagem terrena, para agradar a todos, porque nem todos estão na mesma sintonia e nem todos estão nas mesmas determinações e nem todos estão na mesma cultura, que é o modo de ser de uma pessoa, e nem todos os pensamentos são iguais em relação à série de pessoas que estão vivendo no planeta. A gente já nasce como sendo um ser único. Sendo assim, na educação, ocorre muito isso, porque o corpo docente, que são os professores, e o discente, que são os alunos, dependendo da faixa etária, eles vivem sempre em conflitos. A adolescência é extremamente conflituosa para todos, para ambos. Por quê? Porque é uma idade onde os hormônios estão a todo vapor na pessoa. Alguns psicólogos e psiquiatras explicam todo esse comportamento, funcionamento do cérebro e tal. Não é o tema agora, tá? E às vezes as pessoas passam para frente. E nós estamos dentro de uma cultura, uma sociedade brasileira extremamente permissiva, aonde os parâmetros familiares estão em conflitos, e a gente fala assim, nossa, isso parece fim de mundo, hoje se vê o ser humano fazer isso. Não foi diferente no passado em relação ao que a história nos mostra para quem procura ver, estudar os livros de histórias, que não é comum a todos. Mas, enfim, tem alguma fórmula que a gente usa para dar certo? Não tem. Porque nenhum de nós levamos uma cartilha na mão e dizemos para o outro, olha, tá aqui, você lida comigo assim, assim, assim. Um filho, quando nasce, não tem cartilha para dizer para o pai e para a mãe que é assim que vai criar. Quem educa uma criança, que não precisa ser propriamente o pai e a mãe, geralmente o é, mas nem sempre, não vai com a cartilha. O marido não tem a cartilha para dizer, olha para a esposa, você lida comigo assim que eu me comporto bem. E nem sempre com a cartilha na mão, se assim o tivesse, iria estar em comum acordo. Mas existe uma sintonia. E essa sintonia a gente tem que agregar esse tipo de relacionamento. Qual é a sintonia? Como uma orquestra. Poucas pessoas hoje escutam uma orquestra. Deveria. E numa orquestra, todos os instrumentos têm que estar afinados. Quem sabe de como estar afinado ou não é quem o toca. E todos têm que estar na mesma sintonia. Então, um não pode tocar num tom diferente do outro se
não tem aquela regra, existe regra. E assim é a vida, existem regras em todos os âmbitos. Regras sociais, regras comportamentais. E quando chega na escola, tem as regras. É aí que mora o conflito. Muitas vezes, o jovem, o adolescente principalmente, chega de sua casa com pais permissivos. Ah, lá pode tudo, lá eu dou tudo. Porque eu vou dar tudo para o meu filho. Tudo que eu não tive, eu vou dar. Você está cometendo um erro enorme. Por quê? Porque o dar tudo, você não ensina, você tira a possibilidade dele ver, arriscar e tentar aprender com os próprios erros. Os mesmos que você aprendeu e está aprendendo. Porque a vida nos cobra isso. Então, assim, às vezes a gente quer poupar o filho de determinadas coisas e a gente pensa que está agradando e não está. E isso interfere nele, no comportamento dele, dentro do âmbito escolar. Por quê? Porque o corpo docente, que são os professores, eles são treinados e têm regras para aplicarem ali, na sua conduta como professor. Na sua conduta. Não é de educação. A educação vem de casa. É na sua conduta de conteúdo a ser abordado. E diga-se de passagem, gente, muitas vezes a gente fica 4, 5 horas sentados, só tomando conhecimento. O cérebro chega uma hora e fala, não aguento mais. Ambos os lados. Tá? E aí é que entra os conflitos. Porque uns se comportam de forma mais pacífica, outros são mais explosivos. Outros são intolerantes. E isto gera desarmonia, falta de sintonia numa classe. Então, tem-se uma fórmula, uma cartilha para dizer como é que eu lido com isso? Não. Tem-se sim conscientizar um jovem de que ele tem deveres a cumprir. E depois que ele cumprir esses deveres, aí sim nós vamos ver se tem direito ou não. Em comum acordo, em harmonia, em sintonia. Aí isso ocorre? Não. Tem cartilha para isso? Não. E às vezes os jovens, ou as jovens, criam um tumulto tão grande na classe que nem mesmo os próprios colegas aguentam. Aqueles que estão mais focados. E aí vem, é a vontade do outro, do jovem, perante a vontade, quer dizer, do discente, que é o jovem, que é o aluno, perante o professor, que é o docente. Impondo a sua vontade, né? Quer dizer, o aluno quer impor a sua vontade em relação àquilo que o professor já está estipulando por regra. E alguns pegam birra. Eu não gosto de você. Mas aí eu pergunto, quem é você? Quem é você? Não é quem é você perante a minha posição. Quem é você como ser humano? Você se conhece primeiro? Para tentar mais para frente se colocar no meu lugar, na minha posição? Ou na forma como eu estou fazendo mediante a cartilha que eu recebi do conteúdo a ser transmitido? Não, eles não têm maturidade para isso. Aí cabe aos pais, sim, repensarem, reverem os seus conceitos. Em que? Professor, ou um idoso, ou uma idosa, ou qualquer pessoa, tem que ser respeitado. Aonde que ele ensina isso? É um conceito bíblico. Lei universal de crística. Cristo implantou isto. Cristo derruba todos os 10 mandamentos quando ele fala e quando ele é questionado. O amor e o respeito é o que nós temos que colocar em pauta sempre.
Mas a gente faz? Não. A gente se respeita? Não. A gente respeita esse corpo, esse templo que Deus nos dá? Não, nem sempre. Então, é isto que gera conflitos, que às vezes são distorcidos, os jovens, que estão numa fase aonde não são mais crianças, aonde está inerente neles e saindo todos os apontamentos para suas vulnerabilidades emocionais. Então, aí aparecem sentimentos e atitudes que não são compatíveis com aquilo que são as regras culturais. É a regra de como eu me comporto num determinado lugar, é como eu me comporto dentro de casa, é como eu me comporto na escola, isso. Então, às vezes, tem aquele conflito. Aqui agora é eu que vou fazer como eu quero. E enfrentam, e fazem afrontamentos. E os professores se desgastam com isso. E os pais, que não entendem absolutamente nada do contexto pedagógico, ficam muitas vezes à deriva, principalmente aqueles que são superprotetores, de dizer, não, meu filho tem razão de tudo, o errado é você. Não é assim. Você tem que refletir sobre a sua cartilha em relação àquilo que você está fazendo com o outro, que no caso é o professor. Então, assim, não acredite em nada 100% do que o seu filho fala, ou sua filha, ou seus filhos, ou suas filhas, tá? 100%. Eu vou tirar minhas conclusões. E quando tirar as suas conclusões, tente se colocar no lugar do outro. Se você fosse professor, você ia aceitar ser confrontado? Você ia aceitar um aluno, por muitas e muitas vezes, por diversas vezes, dizia assim para ele, fulano, não faça tal coisa, está prejudicando os demais, com toda tranquilidade. E, de repente, o fulano insiste, até você perder a paciência e dar uma explosão aí, ou de um berro, ou de um grito, ou de uma advertência até maior. Mas existe N fatores. Olha, pais, existem fatores de situações graves que os alunos chutam, berram, quebram, batem, esmurram. Tem escolas que eles entram em conflitos de brigas e agressões físicas. Então, às vezes o professor recua e fala, pera, e às vezes não. Então, nós, professores, que estamos extremamente desapontados com a inversão de valores sociais e entra em conflito com os valores educacionais, não estão na mesma sintonia. Então, cabe a nós informar vocês que a nossa cartilha é essa. Temos regras. Estipular as regras e dizer, aí chegou o seu limite. Termina o teu direito e começa o meu. E vice-versa. E muitas das vezes os alunos se sentem com muitos direitos e nenhum dever. É nesse momento que gera muito conflito. Eles têm primeiro deveres, assim como nós, e depois os direitos. Lembre-se disso. Tá aí uma dica pequena em relação a como lidar com essa situação. E se o seu filho, sua filha, chegar em casa e fazer algum comentário, não distorça o comentário dele. Ele pode te estar dando um comentário distorcido e você não tem apatia em relação à pessoa, porque você já criou um certo asco, um certo distanciamento com a pessoa, porque você mesmo julgou. Não vou com a cara dessa pessoa. Mas você, de hipótese alguma, pensou, peraí, o que será que essa pessoa tem a oferecer? E às vezes a pessoa tem um jarro de oportunidades para oferecer
e você se recusa a aceitar. Pense nisso.